Apesar de políticas de proteção à mulher, o ano passado o Brasil registrou um alto índice de feminicídio. Foram 1.470 casos, o que equivale a 4 mulheres assassinadas por dia. Qual o perfil do agressor e quais as medidas legais de proteção à mulher é o que vamos mostrar hoje em nosso programa. Além desse cenário de violência, vamos mostrar também em nosso programa que a cultura é transformadora e essencial ao ser humano. E quem vai falar sobre isso é André Frase, ator, diretor e produtor. Nossa busca por inovação e excelência gerou um portfólio completo de alimentos. Para cada estilo de vida, existe uma marca que oferece deliciosos momentos em família. Quer destacar sua empresa e aumentar suas vendas? O caminho é a propaganda visual, onde sua marca fica na memória. E de propaganda visual, nós entendemos. Aqui contamos com profissionais qualificados na produção e instalação de totem e testeira de LED, painel rodoviário e outdoor. Apocalipse Painéis. Seja lembrado. O Brasil é a 5ª nação mais perigosa para as mulheres. Diariamente são assassinadas 4 mulheres, na sua maioria por namorados, ex-namorados, companheiros, ex-companheiros. Para a família é uma morte anunciada. Muitas vezes o feminicídio é uma tragédia anunciada que vem se aumentando gradativamente no relacionamento familiar. É porque as pessoas falam assim, mas quem ameaça não mata. E mata? Mata. Quem ameaça mata e quem não ameaça também mata, né? Às vezes por um repente de ira incontrolada mata, mas geralmente os feminicídios vêm precedidos de ameaças, de violências constantes, e a ameaça, a violência, ela é um tipo de prática que vai minando a força da mulher e ela acaba se submetendo ao homem, que cada vez progride nessas agressões e culmina no feminicídio. Ele vai manipulando, seria isso. Ele vai aos poucos manipulando, é a violência psicológica, a violência de patrimônio. Eu gostaria que falasse um pouco disso, do que antecede o feminicídio, até chegar ao feminicídio. A maioria dos começos de relacionamento é tudo lindo, maravilhoso, né? A mulher se encanta, o homem é cortês, ele nunca... A maioria das vezes, ele usa de subterfúgio para conquistar a mulher. E depois que está o relacionamento já mais amadurecido, ele começa a se mostrar o violento, né? Então ele começa a proibir certos tipos de roupa, ele começa a proibir o relacionamento dela com os amigos, principalmente com os homens, meio que isola ela do convívio familiar. Né? Então, tudo isso vai se aumentando gradativamente para que culmine realmente na violência máxima, que é o feminicídio. Às vezes agride, às vezes só diminui a mulher, ela não tem a voz de reagir àquela agressão física, mental, psicológica, econômica. Ela é diminuída no núcleo familiar, e isso faz com que a mulher se submeta ao homem a ponto dele chegar a se sentir o proprietário dela. A gente costuma falar que o homem confunde a proteção que ele teria que ter como marido, como pai, ele confunde a proteção com a possessão. Ele passa a não proteger, mas a possuir a família como objeto dele, e quando os desejos dele dentro da família não são satisfeitos, ele se torna violento. Vai se tornando violento de forma gradual.
E a violência do homem é muito maior do que a da mulher, né? Pela própria força. Então, o homem, quando ele bate, ele machuca muito mais a mulher do que se a mulher der um tapa no homem, por exemplo. Mas o relacionamento saudável não pode ter esse tipo de atitude de nenhum dos lados, né? Que aí falta o respeito. Aí né? falta o respeito, falta a consideração, né? E a família vai completamente para falência quando acontecem esses casos. E mesmo, porque a lei ela mudou, né? Agora é de 12 até 30 anos, O feminicídio. mas mesmo assim o feminicídio sendo de 12 a 30 anos de prisão, de cadeia mesmo, né? Em regime, seria regime fechado. Sim. E mesmo assim, o ano passado teve um alto índice. São 4 mulheres assassinadas por dia. É porque a violência contra a mulher, ela é cultural. Ela é mais do que um caso criminal. Ela é cultural, né? A gente coloca que as famílias colocam os homens num patamar acima das mulheres. Então, é cultural que a mulher tem que servir o homem, que a mulher tem que servir a família. E nisso, quando o homem ele tem essa propensão a ser violento e ele não é satisfeito dessa superioridade dele, ele acaba agredindo, ele acaba sendo violento, porque é cultural. É muito mais cultural, é muito mais um problema familiar mesmo, né? Não que não seja, não tenha necessidade de ser punido. Mas a punição em si, ela não tem o poder de coibir esse tipo de crime. Porque o homem que é violento, ele não está pensando, porque se eu bater na minha mulher eu vou ser preso. Ele está pensando, eu vou bater porque ela é minha, eu faço o que eu quiser com ela e eu bato mesmo e ponto. Agora, a violência, a submissão, aquela... se sentir o dono, a possessão, isso é cultural. Isso eu acho que... E é a mulher que educa o homem, né? E a mulher que educa o homem, mas aí não posso criar filho muito mariquinha, não posso criar filho muito... Que aí entra aquela coisa do machismo. Do machismo, menino não chora, menino tem que... né, geralmente a mãe atribui as funções da casa só para filhas, não para os filhos. O filho levanta da mesa, deixa o prato, a irmã vai lá e tira e lava. Então isso é cultural, né? Aí, assim... Se isso não causa um prejuízo, a questão é que o homem se vê no direito de mandar na mulher naquilo que ele acha que é certo ou errado. E aí, quando ele não é obedecido nessas questões e ele tem uma propensão à violência que desencadeia essa violência. E me fala uma coisa, a lei da Maria da Penha foi um avanço, né? Porque a Maria da Penha também foi uma pessoa que ela ficou paraplégica, né? Isso. Por causa do marido. O é. marido que fez isso com ela, quer dizer, tentou matá-la, tal. Então teve a lei da Maria da Penha. Mas no que ela assim ampara a mulher? Porque tem muita gente que fala, eu tinha medida protetiva e no entanto ele veio e quase me matou. A Lei Maria da Penha foi o início dessa visão de que a mulher tem que ser protegida da violência doméstica. Até então sempre teve a violência doméstica, mas não tinha uma lei específica. Entrava no Código Penal, artigo 129, aí veio uma lei específica regulamentando direitos da mulher, né, e deveres para o homem agressor. Então, quando tem uma ocorrência de violência doméstica, caracterizada como violência doméstica, onde tem a relação familiar, né, o marido contra a mulher, o companheiro, o namorado, aquela relação de companheirismo, né? Então, nesses casos, a lei ela tem algumas anuências diferentes de uma lesão corporal normal, né? Você tá brigando, dá um tapa lá no meio da rua, é uma coisa. A violência dentro de casa é outra definição jurídica. O artigo 129 estabelece que a lesão corporal depende de representação da vítima. Eu decido, a vítima tem que decido se eu quero processar quem me bateu ou não.
A Lei Maria da Penha não exige a representação da vítima. O promotor dá andamento no processo depois da ocorrência, independente da vontade da vítima. Ah, porque eu quero Pode tirar... ser uma vizinha que fala, olha, a pessoa está espancando aí, eu quero fazer essa... Vai lá, o policial entra na casa, tira a mulher da cena de agressão, leva para a delegacia, faz a ocorrência, ela passa por exame de corpo de delito, fica comprovado que ela foi vítima de violência doméstica, independe da vontade dela para que o agressor seja processado. Entendi. Diferentemente de uma lesão corporal comum, né? Que depende de representação. Então, às vezes a mulher é vítima de violência doméstica e passa 2, 3 meses, ela volta com o marido. Volta com o marido. Às vezes a violência foi um caso esporádico, não é uma situação de violência contínua, né? E foi um descontrole, não justifica, mas eles se reconciliaram, ele nunca mais teve nenhum tipo de agressão, ele buscou tratamento, foi num psicólogo, fez o tratamento, se fazia uso abusivo de álcool, foi buscar ajuda e nunca mais bateu. Aí ela chega lá no fórum e fala, mas eu não queria mais que ele fosse processado. Nós voltamos no convívio, tá tudo bem, ele nunca mais bateu. Independe. O homem vai ser processado? Sim, independente da mulher querer ou não. Mas tem outras medidas que são específicas da Lei Maria da Penha, que é o afastamento, né? Proibição de chegar perto a 200 metros, não pode ter nenhum tipo de contato por WhatsApp, por redes sociais. Se a mulher estiver num lugar e o homem chegar, ele tem a obrigação de sair daquele lugar, mesmo que seja social. Por exemplo, o homem que tem a medida protetiva, se ele chega num restaurante e a mulher está lá, ele tem a obrigação de ir embora. Ele não pode ficar no mesmo lugar que ela. Ah, mas ele não vai agredir. Não tem problema. Ele não pode. É a Lei Maria da Penha. Porque muitas vezes a agressão, como a gente fala, ela não é física, é psicológica. E se ele não tivesse essa obrigação, ele sentaria numa mesa de frente com ela e ficaria o tempo inteiro encarando, ameaçando, né? Constrangendo. E isso não pode. Isso, se ele tiver uma medida protetiva, ele não pode ficar no mesmo local que ela. 200 metros. Aí a lei varia, a lei não fala certo em qual a distância. Isso o juiz que determina quando ele determina a medida protetiva. Aí, além do afastamento, tem também o uso da tornozeleira eletrônica. O homem se submete a esse uso. E quando ele se aproxima da casa, quando ele se aproxima da região onde ele está proibido de frequentar, emite um alarme e a polícia militar... Isso é novo agora, isso é recente. Isso é recente. E tem também as medidas sociais para acolhimento da mulher. A lei determina que o poder público mantenha uma casa de acolhimento para a mulher e para os filhos que queiram sair da casa, porque às vezes não é possível tirar o marido da casa, né, o agressor da casa, mas que ela prefira sair da casa e ela não tem para onde ir com os filhos. Então tem essa previsão de que o poder público tem que prover um lugar para ela ficar, um abrigo para ela ficar provisório até ela se restabelecer. Então tem algumas medidas que que buscam efetivar essa proteção à mulher. Porque antigamente, que eu falo assim, um passado recente, eu fiz entrevista com algumas mulheres e elas falavam exatamente essa falta de apoio. Então agora já tem esse apoio, porque elas falavam assim que até para chegar na delegacia, as pessoas ainda, humilhavam elas. Então elas falavam assim, por que eu vou na delegacia se de repente eu vou ser humilhada novamente? Se eu já fui humilhada pelo marido, chega lá e ainda é humilhada também na delegacia. Então isso agora mudou. Isso mudou, assim... É difícil você mudar a mentalidade, né? Porque, às vezes, até muitas mulheres são preconceituosas contra as mulheres, né? Muitas mulheres ainda têm essa mentalidade de que realmente é culpa dela, ela que fez alguma coisa que merecia. Ainda tem, né? A DDM,
que é a Delegacia de Defesa da Mulher, ela busca essa humanização no atendimento. Sim. Né? Ela tem todo um aparato para tentar tornar mais brando essa situação dela, sendo atendida por mulheres, às vezes até são homens também, mas homens que são mais direcionados para esse atendimento, né? Mas muitas vezes o que acontece são mulheres que descaracterizam essa medida protetiva e acaba desacreditando. Então elas vão lá, conseguem a medida protetiva, depois permite que o marido ou o agressor volte para casa, ele volta, ele bate de novo, aí vai, chama a polícia tira de novo. Aí quando chega lá na 4ª vez que ela liga, eu tô apanhando, ele fala, poxa, de novo, você permitiu, que é difícil, né? Também, né? Você sair dessa então, coisa, dessa dependência, né? Por isso que a rede de apoio à mulher vítima de violência é muito importante. Sim. A rede de apoio do poder público, a rede de apoio da família, acreditar que realmente a mulher está sendo vitimada, né? Eu não aguento mais, ele me xinga, ele me despreza, ele me obriga a ter relações sexuais quando eu não quero, ele me obriga a práticas que eu não quero, mas isso fica muito perdido, a mulher muitas vezes não fala, a mulher muitas vezes sente vergonha também, né? Ela se sente envergonhada às vezes ela de não tenta conseguir sair desse círculo, né? Isso, às vezes ela tenta falar e aí ela leva aquela cortada. Isso aí é coisa comum de casal, se vira, né? Com a família mesmo. E isso vai aumentando, vai se tornando gradativamente mais violento, porque a partir do momento que o homem percebe que ele está dominando, ele não para naquilo, né? Ele vai aumentando a violência contra a mulher. Eu conto uma história que aconteceu, né? Que uma menina namorava, de 15 anos, namorava um menino, e no começo do namoro, tudo normal, tudo, aí um dia ele chegou para ela e deu um chip de celular para ela. Ele falou assim, eu quero que você troque o chip do seu celular, porque eu acho que você tem amizade com muito menino e eu não quero mais que você tenha. Então, você vai pegar esse chip que eu tô te dando e você não vai passar para ninguém. E aí é o começo da violência. Ela tinha 2 opções, aceitar essa imposição dele e os abusos iam se perpetuando ou cortar ali. E ela falou, não, eu não vou trocar o chip do meu celular. Se você quiser continuar namorando comigo, vai ser do jeito que eu tenho, meus amigos, do jeito que eu sou, e eu não vou fazer isso. Ele se revoltou, foi embora, não quis mais, eles terminaram, né? Então, isso é o começo de violência. É perceber esse começo de violência. Né? Mandar eu trocar a roupa. Nossa, essa roupa sua não é para sair comigo. Entendeu? Esse tipo de roupa eu não saio com você. Aí a moça vai lá e troca a roupa. Né? Maquiagem. Maquiagem. E por falar em violência, o uso de armas, você acha assim, que a liberação de armas, tal, isso também ajuda bastante? Olha, se um homem tiver com um revólver na mão, ele pode se sentir mais poderoso, né? Ele pode usar esse revólver para matar. Mas nós temos visto que os homens estão matando de diversas maneiras. Esses dias atrás mesmo não teve um feminicídio que a moça ficou enroscada no carro e o cara arrastou ela por, 2 metros, não sei lá quanto tempo lá, e ela acabou morrendo. Ficou agonizando no hospital por vários dias e depois acabou morrendo. Não tinha arma, não tinha nada. A moça foi sair do carro, e ele enroscou e ele saiu com o carro andando. Quer dizer, você não faz isso com nada na tua vida, né? E ele fez com uma mulher, não faz com um animal, não faz com gente, não faz com nada. E ele fez com a moça porque ela não se submeteu à vontade dele. Então, o porte de arma é um potencial, mas ele não é o único meio, porque a violência doméstica, ela tem várias formas de acontecer, e quando o homem quer matar, o outro lá chutou a moça, né, dentro do elevador, deformou ela inteira. Então, pela superioridade do homem em relação à mulher, ele mata de várias maneiras.
Ele mata com a própria mão, ele facada, com fogo, com várias formas, né? E qual a medida, assim, jurídica qual a medida que seria mais eficaz para impedir esse crime hediondo? Então, os crimes são o retrato da sociedade. Eu acho que não é por falta de lei, é por falta de conscientização mesmo, é falta de educação, é falta de orientação dos homens em relação às mulheres. Eu acho que não precisa de lei mais severa, não tem necessidade. Seria educação e cultura. Seria educação e cultura, seria ensinar o homem a respeitar o não da mulher. E a gente tem que ensinar as meninas a se imporem nas suas vontades, né? Fazer valer o seu direito, a sua vontade, e os homens a respeitar essa vontade. Mas é isso que tem acontecido, né? O homem não sabe entender o não da mulher, e quando ele tem essa veia de violência nele, ele extrapola. Veja a seguir entrevista com psicóloga sobre qual é o perfil do agressor e como podemos ajudar a salvar mulheres. Voltamos já. Para quem busca mais praticidade e qualidade no seu dia a dia, a Dry Clean, em Santa Cruz do Rio Pardo, é o lugar certo. Aqui, nós contamos com profissionais qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de suas roupas e acessórios. Dry Clean, muito mais que uma lavanderia. Vai construir ou reformar? Então venha até a Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. No mercado há mais de 2 décadas, nossa empresa possui excelente infraestrutura, equipe capacitada e qualidade total no atendimento e serviços. Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. Aqui, compromisso e excelência andam lado a lado. Fundado há 72 anos com a missão de servir bem, o Supermercado São Sebastião, para atender plenamente as necessidades dos seus clientes, inaugurou a loja Jardim, que une o que há de mais moderno com a tradição do bom atendimento. Supermercado São Sebastião, pensando em você desde 1953. Vem para o Supermercado São Sebastião. Tradição e confiança é com Lima Contabilidade. Há mais de 4 décadas no mercado, oferece contabilidade eficiente, tecnologia avançada e atendimento personalizado, desde a abertura do CNPJ até a emissão de notas fiscais. Lima Contabilidade, onde o sucesso da sua empresa começa aqui. Apesar do alto índice de feminicídio, ainda existem pessoas que dizem que em briga de marido-mulher não se deve meter a colher. Qual a sua opinião sobre isso, doutora? Olha, Malu, a gente precisa ser muito cauteloso, né, nessas coisas. Mas, assim, precisa sim dar apoio para a mulher. A mulher, ela precisa sentir que ela é apoiada, que ela tem uma proteção. Então, eu acredito muito que as campanhas, que conversas, que rede de apoio é muito importante. A gente pode chegar chegando, né? Mas a gente precisa sim... Meter a colher. Olhar, né? A gente precisa sim ver o que está acontecendo. Olha, se eu ver que está apanhando ali, se eu estou na rua, se eu estou vendo, é claro que eu tenho que interferir. É claro que eu tenho que ajudar, né? A gente tem uns problemas aí que quando se mexe a colher, aí depois, 2 semanas depois tá tudo junto de novo, né? Mas a gente precisa ajudar essa mulher a enxergar onde ela tá, né? Onde que ela está, ajudá-la a se ajudar. Né? Sim, porque é difícil também sair desse ciclo de violência, né? É muito difícil. Essa é uma questão, Malu, que ninguém
quem tá fora, a gente olha uma mulher que tá dentro desse ciclo, a gente fala assim, mas o que acontece? Que volta, né? Ela saiu, conseguiu sair, voltou de novo para essa situação, né? Tem várias coisas por trás, né? Não existe uma coisa só e não existe um padrão. Mas geralmente a gente está falando de uma autoestima baixa. Às vezes a gente está falando de uma mulher que apanhou dos pais, uma criança que apanhou dos pais a vida toda e acha que apanhar é normal, que acha que essa agressividade é assim mesmo. E tem tantas histórias que talvez eu pudesse trazer aqui, né? Então, tem mulheres que acham que elas merecem, que é isso que elas merecem. Tem muito medo. Para onde eu vou? Né? Eu não tenho um salário, eu não tenho um trabalho, ele não me deixou trabalhar, não me deixou fazer uma faculdade, para onde eu vou? Né? Então tem tantas coisas que às vezes acomete essa questão. E tem às vezes também um comodismo, sabe? Ele me sustenta, né? Ele me dá tudo que eu preciso. Então tem muitas coisas que às vezes é difícil de sair desse ciclo. É muito difícil. É porque muitas sentem até envergonhadas, né, Andréa? Tem mulheres que ficam envergonhadas. Fio, você buscou apoio? Não, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha da minha família saber que isso acontece comigo. Eu tenho vergonha dos meus amigos saberem que isso acontece comigo, né? Então, mas entre a vergonha e uma vida miserável, né? Porque quando eu tô nesse ciclo, eu não vivo. Eu não tenho uma vida que eu mereço. Eu não tenho bem-estar. Mas como você disse, tem que procurar apoio, porque sozinha ela não vai conseguir isso. Não, sozinha não consegue. Sozinha não consegue. Tem muitos apoios, né? Tem ligações anônimas que a gente pode fazer. Existem os apoios da vida na rede pública, né? Aí eu posso criar o meu apoio. Então, assim, tem vários lugares onde as mulheres... Que a pessoa pode... Que às vezes elas não sabem, né? Mas tem vários Por isso lugares. que é importante a gente estar, né, divulgando aqui, justamente para essas mulheres, para elas ficarem sabendo que tem esse apoio. Que tem esse apoio. Porque às vezes na família ela não vai ter esse apoio, porque Às a mãe vezes pode não. ser... porque às vezes a mãe apanhou e acha que, como você disse, acha que é normal apanhar também. Isso. Ou acha que é culpa dela, que ela que saiu com uma roupa que não devia, ela que deu, como se diz, motivo para ele ter ciúmes dela, né? Então, aí precisa dessa parte mesmo, dessa rede de apoio. Seria tanto no apoio jurídico como no psicológico, né? E é só buscar, né? Que não é tão simples, não é tão fácil, mas existe esse apoio, né? Existe esse lugar de libertação. E outra coisa também, André, que eu acho interessante você falar, que a violência contra a mulher, ela independe de faixa etária e de classe social, né? Infelizmente, olha, não importa a raça, a cor, a idade, nível social. O nível social. Nós temos essa violência, acontece contra a mulher o tempo inteiro, em qualquer lugar, de qualquer forma. Não, infelizmente, as mulheres, elas não estão, porque eu tenho um status, uma vida boa, eu tenho dinheiro, não tô. Porque eu sou branca, porque eu sou negra. Não. Infelizmente, porque é criança, né? É uma menina ainda jovem. Não, infelizmente. Qualquer idade, qualquer nível social. Nós estamos numa situação assim muito crítica. A cada dia isso está acontecendo mais. Nós estamos assim numa pior época de femicídio. E olha que interessante, né? Nós conseguimos o nosso espaço, né? Nós abrimos a boca, a tecnologia, a modernidade, e nós estamos cada vez mais numa situação difícil. Nós temos o lado cultural, nós temos uma questão velada, né, que fala, né? E nós temos esse lado machista, mas nós temos também, por trás de um abusador, existe uma pessoa abusada. Né? Que isso não vai tirar, não deixa de ser crime. Não deixa de ser crime, não justifica o assassinato. Mas tem homens ali que foram abusados também, tem homens ali também que abusam, que também sofreram agressão, que também sofreram os abusos físicos, psicológicos, sexuais. De novo, não deixa de ser crime e ele tem que pagar pelo crime, né? Não é só um machismo de cultura,
tem isso também, mas tem também, né? E mais uma vez, isso não é, então tá bom, é um coitadinho que vai para a ala psiquiátrica e não vai para o presídio? Vai, mas precisa ser olhado e precisa ser recuperado, Malu, porque as pessoas podem ser recuperadas. Porque senão ele vai continuar nesse ciclo de violência também. Ele vai deixar de machucar uma aqui, machucar outra ali, lá, exatamente. Né? Então essas pessoas precisam se recuperar. Eu acredito na recuperação do ser humano. E outra coisa, qual que é o perfil do agressor? Ele tem um perfil. Ou eles já começam assim, violentos, ou antes eles eram assim bem bonzinho? Existem os homens que eles já são... vamos dizer que a gente usa, agressivos, que a gente usa a expressão do arrogo, né? Que são os narcisistas. Então eles já têm aquele olhar para eles mesmos, né? Então eles têm aquele poder de sedução, né? Ele é aquele homem que ele trata todo mundo bem. Então, ninguém sabe o que acontece em casa, né? Então tem esse perfil. Tem aquele perfil do grosso, do rústico, né? Daquele homem mais agressivo mesmo, que já desde o começo as mulheres já sabem, né, que ele já tem aquele perfil mais arrogante, mais agressivo, daí ele já é assim, né, não que ele deva ser assim, mas ele já tem esse comportamento. O narcisista, ele é o mais perigoso, porque a gente entra num relacionamento achando que é o melhor homem do mundo, ele trata você... Dá flores, chocolates... E aí chega uma hora que você fala assim, gente, tem uma coisa errada comigo, eu realmente estou fazendo alguma coisa errada. Né? Tem mulheres que chegam no consultório e falam assim, onde foi que eu errei para que esse homem me traísse? O que eu fiz de errado para que ele me traísse? Criatura, você não fez nada de errado, você é quem você é e ele é quem ele é. Né? Então o narcisista geralmente ele envolve, né? Ele seduz e ele leva as coisas como se a mulher fosse errada. A violência física ela é horrível, mas a violência psicológica também dói demais, porque a mulher ela se perde dignidade, perde autoestima, perde o amor próprio, eu não sei mais quem eu sou. E seria esse narcisista, é exatamente o que ele quer. Ele quer uma pessoa que chame atenção, uma pessoa inteligente para ele destruir. Mas você sabe por quê? Por quê? Por trás de todo narcisista tem uma baixa autoestima. Ele quer destruir as pessoas porque ele não quer sentir a baixa autoestima dele. Entendi. Ele usa desse lugar aí, porque para ele se sentir aqui, ó, porque ele de verdade ele não se sente. Nossa, e o narcisista que é o mais perigoso e o narcisista que mais pode cometer o feminicídio. Esse é o mais perigoso porque ele é um perfil muito camuflado. E ele até mostra para outras pessoas de fora, né, que ele é maravilhoso. Imagina, se acontece com você, ela deve estar mentindo. Não é possível que aquele homem faça isso. O outro perfil é aquele que ele se mostra realmente agressivo, que todo mundo fala para mim sair desse relacionamento, mas eu não consigo. E aí eu preciso de ajuda psicológica, para eu entender por que eu não consigo sair desse ciclo. Né? Seria medo também? Às vezes é medo, às vezes eu tenho vergonha, às vezes eu não entendo, eu acredito que ele vai mudar. Ele pediu desculpa e disse que vai mudar. E ele vai mudar. Eu acredito que ele vai mudar. Então, aí, Malu, diz mais da mulher, da autoestima, do que ela acha que ela merece, do que do próprio agressor. Porque o agressor, ele tá mostrando quem ele é, né? Não tô dizendo que ele pode ser, que a culpa é dela. Eu tô dizendo que demonstra mais dela trabalhar com o interior dela, com a autoestima dela, com uma ajuda psicológica e emocional. Para ela sair desse ciclo, ela precisa se conhecer melhor também. Ela precisa olhar para ela. Ela precisa olhar para ela precisa procurar ajuda para poder sair do ciclo. Exato. Porque é muito fácil a pessoa falar assim, mas ela apanha, ela faz isso, por que ela não sai? Isso. Sabe, a mulher de malandro. Tinha muito essa coisa, mulher de malandro. Quando na verdade, ela não consegue. É uma ferida dela. É uma ferida dela. É uma lacuna dela que precisa de ajuda para poder sair. Hoje, né, já o feminicídio está com 4 mulheres assassinadas por dia.
O que você acha que seria necessário para impedir isso? Qual a sua opinião? A minha opinião é que precisa ter uma lei de verdade, as coisas precisam funcionar, né? Porque esses homens, eles não são punidos. Eles não são punidos, então eles acham que eles podem fazer a qualquer momento. Por exemplo, eu já tive várias pacientes que têm medida protetiva, mas ela não tem liberdade. A medida protetiva para a mulher não resolve nada, porque aquele homem ele só vai realmente ser preso se ele machucar ela ou se ele matar ela. Então isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Esse homem ele precisa ser preso, ele precisa ser retido, ele precisa ser detido de alguma forma antes de machucar ou matar essa mulher. A hora que ela consegue, né, se resolver e ela consegue sair desse ciclo, aí o cara começa a ameaçar ela, aí o cara começa a rondar ela e não tem uma lei que impede esse homem de fazer isso. E pode até cometer o feminicídio a qualquer momento. E ele não é impedido. Ser mulher ainda é um grande desafio. Eu falo que a gente conquistou o nosso espaço, mas a gente ainda não é respeitada. Então a luta continua, né? A luta continua. O espaço a gente conquistou, agora a gente precisa do respeito. Continua a luta. Veja a seguir a história de André Frase, ator e diretor que saiu há 3 décadas em busca de um sonho e retornou a Santa Cruz para realizar o sonho de muitos santacruzenses. A Movit Academia, há 15 anos, além de investir em equipamentos, espaço físico e capacitação dos professores, ela investe em você, porque para a Movit, sua saúde vale muito. Venha conhecer as unidades da Estação, Centro e Jardim Brasília, em Santa Cruz do Rio Pardo. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Aqui na loja Zé do Celular, você encontra as melhores marcas de smartphones, do básico ao topo de linha, com preços que cabem no seu bolso. Confira hoje mesmo em uma de nossas lojas e realize o sonho de sair com o celular novo. Zé do Celular, onde a tecnologia transforma sua rotina. A Pastelaria Sabor do Brasil, após conquistar Santa Cruz do Rio Pardo e região pela tradição e sabor dos pastéis de massa leve e crocante e lanches que dão água na boca, agora surge com mais uma novidade, uma linha própria de massas para pastel, lasanha e rondelli. Mais informações, acesse o nosso Instagram. Aqui no Pascoal Gourmet, além do ambiente aconchegante e atendimento personalizado, você encontra o verdadeiro sabor da comida caseira, com a qualidade que você confia, além das marmitas de dar água na boca. E aos finais de semana, cardápio diferenciado, com churrasco e porco espalmado no rolete. Venha para Pascoal Gourmet, qualidade e sabor em cada refeição. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a sua solução. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, essa é nossa missão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, esse é nosso padrão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a melhor da região. Imobiliária Status, confiança, história e facilidade. Vem aqui também. Pisar em um palco é o sonho de muita gente. No entanto, nem sempre é possível transformar esse sonho em realidade. Bem-vindo ao nosso programa e eu gostaria de saber, André, porque tem bastante gente que tem vontade de ser ator, Sim. mas acha que é uma coisa muito difícil, acha assim que é inatingível. Como que foi para você? Obrigado. Em primeiro lugar, quero te agradecer, Malu, pela oportunidade aqui de estar com vocês, falando da minha carreira, da minha história aqui em Santa Cruz. Olha, assim, difícil para todas as profissões difícil, acredito. É claro que o mercado artístico, ele é mais restrito, então exige um pouco mais de dedicação. Eu costumo dizer o seguinte, se você quer ser artista, ou ator, ou atriz, ou o que seja que for, existem 2 questões importantes. Você tem que ter primeiro talento.
que é uma coisa que você já nasce com ela, não é algo que você constrói ou aprende, você já tem um talento, é um caso. E vocação. Vocação o que é? É resiliência, é capacidade de resistir, é insistir nos seus projetos, é juntar pessoas, levar muito não, conseguir, tentar de novo. Isso é a vocação. Então, se você juntar vocação e talento, aí quem sabe pode dar certo. E nessa vocação que você falou, porque você começou nesse palco aqui, né? Sim. Em Santa Cruz do Rio Pardo, quer dizer, Sim. uma cidade pequena, Sim. né? Sim. E foi para o Rio. Como que foi como que você saiu daqui e chegou até o Rio? Eu tinha 14 ou 15 anos, e aquela fase, você não sabe bem o que é, o que está fazendo, né, adolescente, e havia um grupo de teatro aqui, nesse palco aqui, e eu vim participei com um grupo de teatro aqui, nós íamos montar o Alto da Compadecida, isso em 87, 86, por aí. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí estudei, terminei minhas coisas aqui, e resolvi ir para o Rio de Janeiro, quase que com a cara e com a coragem. Claro, foi muito difícil, eu cheguei muito jovem, tinha que estudar, me formar, trabalhei em lojas de shopping, vendia uns CDs na época ainda, as lojas de CD, vendia CDs em loja e tal, e consegui me formar, me formei em 99, ainda no século passado, né? E de lá para cá não parei mais, tive o privilégio, a sorte e também corri muito atrás e nunca parei de trabalhar. Então eu me sinto hoje já um homem maduro, mas eu me sinto bastante privilegiado com tudo que eu consegui fazer, as cidades que eu conheci, as turnês que a gente fazia. Fiz várias turnês nacionais em vários momentos diferentes, como ator, como produtor, enfim, e a profissão me deu muitas alegrias. O André, você fez assim, você atuou, né, em várias áreas. Você atuou no teatro, no cinema, na televisão. Conta um pouco pra gente. Sim. Eu fiz bastante teatro, mais de quase 30 peças de teatro, e fiz bastante televisão, fiz pouco cinema, gostaria de ter feito mais. Ganhei um prêmio no Festival de Curta-Metragem de Melhor Ator, mas fiz bastante televisão e bastante teatro. E televisão você teve participações assim na Globo, na Record, né? Sim. Eu sou noveleira, eu me lembro do Salve Jorge. Sim, e você atuou no Salve Jorge e também no Malhação, né? Sim. Malhação era muito legal também. Muito minha bom. mãe gostava da Malhação. Não, Apesar de ser jovem, a minha mãe, nossa, ela não perdia uma Malhação. É uma experiência boa, os jovens te param na rua, você que tá lá. Tava lá uma participação. Muito bom. Então eu fiz bastante coisa, assim, quando a gente trabalha e vive do que faz, e realmente isso foi uma coisa que eu fiz sempre questão, que é viver do meu trabalho. Isso tem um preço, então você tem que fazer muito, trabalhar bastante. E ainda bem que eu trabalhei bastante, sempre tive grandes oportunidades e aproveitei todas elas. E todo mundo assim, a gente voltando um pouco, você começou nesse palco aqui. Sim. E agora como que é a sensação, André, de voltar? Porque aí você ficou 30 anos, né, no Rio de Janeiro, atuando em todas esses, né, em vários lugares e tal, e de repente retornar a Santa Cruz e descobrir novos talentos aqui. Eu ainda estou digerindo isso. Para mim foi emocionante estar aqui de novo e estar nesse palco, né, no palco que eu comecei a experimentar ser ator aqui. E estar com a garotada que está aqui hoje, com os alunos. Eu tenho duas turmas, tenho uma turma de adolescentes e uma turma de adultos, com trabalhos diferentes. E a cada final de trabalho a gente apresenta um espetáculo para a Secretaria de Cultura, para a cidade, né? É muito bom, né? Eu me vejo neles. E você está com um espetáculo agora, que também é a história de um santacruzense, né? Sim, eu tenho 2 espetáculos agora. Como são 2 turmas, são adolescentes e adultos, então eu separo as peças. Então eu tenho uma peça para os adolescentes, que é Sonhos de uma Noite de Verão, de Shakespeare. E agora eu vou fazer um espetáculo que é inédito, que nunca foi feito aqui em Santa Cruz, e nem sei se talvez seja inédito no Brasil também, porque a história do Orlando Vilas-Boas, o maior sertanista internacionalmente conhecido, criador do Parque do Xingu, criador da FUNAI, criador da reserva, aquela reserva de 29 mil quilômetros quadrados. É um feito e tanto. Eu acho que Santa Cruz deveria dar mais valor a isso e saber mais a história de Orlando. Então ele é nascido aqui, Nasceu aqui, o pai dele foi prefeito de Santa Cruz. No início do século XX, o pai dele veio ser prefeito aqui. As coisas funcionavam de outra forma na época, né? Era chefe político. Exato, o Tunico Lista. O Tunico Lista foi o chefe. Convidou o pai do Orlando, Dr. Agnello, para ser prefeito aqui. Então a história começa assim. O pai dele, Dr. Agnello, vem com a família de Botucatu e Orlando nasce aqui. Então a história dele começa aqui. Então a gente fez esse roteiro para simbolizar e para mostrar para a cidade a importância do Orlando Vilas-Boas.
internacionalmente. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2 vezes. Sim. Em 71 e 76 ele foi indicado. Eu escrevi o roteiro, peguei a biografia dele, tem muita obra sobre ele. Muita obra sobre ele e tem muita obra que ele escreveu também. Aí eu me debrucei sobre tudo isso e fiz um roteiro, estamos ensaiando, vamos fazer agora. E quando que vai ser a Dia estreia? 25 de abril, às 8 da noite aqui, no Palácio da Cultura. Olha aí uma dica, hein, gente? Dia 25 de abril. Semana Orlando Vilas Boas. Semana Orlando Vilas Boas. Um santacruzense, né? Que a gente tem a honra. Claro. E muita gente não conhece. Muita gente conhece, mas a nova geração talvez não conheça. Não, mas muita gente conhece também a história do Orlando, mas não sabe que ele é um santacruzense. Ele é um santacruzense que morou aqui com a família. Ou seja, a gente vai contar... o pai teve toda uma história, o pai foi fez prefeito história. daqui, fez história, que o pai fez o primeiro grupo escolar. Olha. O pai fez a rede de água e esgoto. Quer dizer, foi uma figura importante para a cidade, sim, né? Fez história. Sim, e a gente vai contar essa história. Eu escrevi esse roteiro. Legal. E a gente está em um texto meio... uma mistura de documentário com cenas junto, né? Com texto junto. E vai ficar bem legal, a gente está bem animado para fazer, vai ficar bem bacana. Então você já voltou do Rio de Janeiro. Há quanto tempo você está aqui em Santa Cruz? Acho que vai fazer 2 anos agora, 1 ano e meio, 2 anos, por aí. E já está acontecendo tudo Já isso? está rolando, já. Já está rolando. Já. E me fala uma coisa, para as pessoas que estão hoje, né, os jovens, porque você está com uma faixa etária qual? Tem adolescentes de 12 a 18 e a outra turma de 18 para cima. Ah, tá. E essa criançada que seria pra gente 12 Para mim são anos? crianças, o mais velho dos adultos tem 30 anos, então para mim então... são crianças. E essa criançada toda, eles têm assim vontade de ir embora? Eles falam alguma coisa de também voar alto, ou Rio, ou São Paulo? Foi bom você ter falado nisso, que eu tenho pensado muito nisso. Essa questão de ir embora, né, da cidade. Eu fui embora daqui em uma outra época. Vamos falar eu fui embora daqui no início dos anos 90. Então, era um outro mundo, não havia internet, não havia comunicação como ela se dá hoje. Então, talvez eu mudei um pouco de ideia. Eu acho que hoje, se você tem o seu trabalho, faz os seus projetos, você não precisa, não necessariamente, pode também sair, ir para São Paulo, ir para o Rio, ou até ir para fora do país, conhecer, ver as produções, assistir os espetáculos, conhecer as pessoas. Tudo bem, isso é uma opção. Mas existe outra opção hoje. Porque a internet e as redes sociais, para os atores especificamente hoje, as portas foram abertas de forma diferente. Se você pode ter o seu próprio canal, fazer as suas próprias histórias e contar suas histórias, é uma forma de você atuar também. As redes sociais são um caminho também paralelo a isso, importante. Então, assim, se você quer sair da cidade para estudar, como eu fiz, para se formar, conhecer, fazer turnês, espetáculos diferentes, eu acho importante. Mas há a opção também de fazer um trabalho local, como muita gente faz aqui. Existem grupos de teatro aqui em Santa Cruz que já têm 10 anos que estão aqui fazendo trabalho, fazendo peças. Então, assim, isso eu já mudei um pouco. Eu achava que tinha que sair, não necessariamente. Eu acho que dá para ficar aqui também e fazer um bom trabalho. Eu acho que essa, com a internet e tal, sim, é o que você sim. falou. Mas as pessoas às vezes gostam, a parte sim, glamourosa. Eu acho que a experiência de sair de uma cidade pequena, como eu fiz, para ir para o Rio de Janeiro, é uma experiência sem tamanho. É gigantesca, sim. É gigantesca. E eu acho muito válido e devo tudo o que eu sou a essa atitude que eu tomei, ter saído daqui e ir para o Rio. Isso resulta no que eu sou hoje. Então eu não me arrependo, absolutamente. Sim. Mas hoje os tempos mudaram, as coisas são diferentes. Os atores, os artistas, quem cria, quem escreve, quem faz sketches na internet, quem faz filmes ou coisas assim, não necessariamente precisa sair da cidade para fazer o seu trabalho. Pode sair se quiser também, entendeu? Eu lembro sempre uma frase do Leon Tolstói, sim, né, do escritor russo, claro. Que ele fala, canta a tua aldeia e serás universal. Exatamente. Então, exatamente. Quer dizer, se você está cantando a tua aldeia, se você está fazendo uma coisa aqui, e ainda mais agora com a internet, você é universal. Então, isso que você acabou de falar, não precisa necessariamente você sair daqui. Você pode sair, estudar, porque eu acho que a experiência de estar com as outras pessoas, porque também você ficar preso a um lugar só a vida inteira, mesmo eu no Rio de Janeiro... Você adquire conhecimento. Sim, também, você né? adquire... Eu fiquei 30 anos no Rio, realmente eu senti que agora eu não precisava mais estar lá para continuar trabalhando. Eu já tenho 50 e poucos anos, já quero uma vida mais devagar. E o Rio exige uma certa
ansiedade muito grande, né? Aqui é mais tranquilo para mim, eu gosto muito de estar aqui. Sim, mas uma outra coisa também que eu vi, que até a gente conversou anteriormente, você também tinha um trabalho usando o teatro para o lado social. Ah, sim. Que isso é interessante. É mais ou menos o que o Milton fala, ir até onde o povo está. Ir até onde o povo está, exatamente. Eu fiz muito teatro com produções que eu era contratado. Vou te contar isso para explicar onde eu vou chegar. Onde eu era contratado para fazer a peça. Então eu tinha um produtor que me contratava e eu ia lá fazer o espetáculo. Depois de um tempo, você acaba naturalmente se juntando a amigos, a pessoas, fazendo seus próprios projetos. E a primeira vez que isso aconteceu foi em 2011, 12 ou 10. Nós montamos um projeto e mandamos um edital para a Prefeitura do Rio de Janeiro para fazer um espetáculo e fazer não só no Rio de Janeiro, mas fazer também na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Duque de Caxias, enfim, todas aquelas cidades ali. E nós ganhamos o edital e ficamos 2 anos trabalhando com esse espetáculo, fazendo as periferias. E a nossa contrapartida para ganhar esse fomento era fazer oficinas com as comunidades. Então isso para mim foi uma experiência incrível. Então eu comecei a fazer oficinas com jovens assim, nesses lugares, nessas comunidades da Baixada Fluminense. E porque isso é interessante, porque muitos deles nem chegavam aí no teatro, exatamente, né? Muitas pessoas nunca tinham ido, não conheciam. E a gente tinha esse primeiro contato. Isso é inesquecível. É muito, muito legal. Porque o teatro, ele só acontece quando você se vê representado nele. Exatamente. Isso aí acontece, de verdade. E algumas pessoas são tocadas por isso. Então a gente nem sabe, a gente nem tem noção de... Já fiz tanta coisa que pode ser que a gente tenha tocado pessoas e mudado elas definitivamente. A vida delas, exatamente. Não sabemos. Então é possível que isso tenha acontecido. Exatamente. Espero que aconteça mesmo. Bastante. Porque a pessoa chora, né? A pessoa tá ali, ela se emociona. Se vê, se sente representada ali. E eu tenho esse contato com os jovens aqui todos os dias, praticamente todos os dias, e percebo isso. A vontade que eles têm de estar aqui ensaiando novos textos, aprendendo coisas. Acho que isso não tem dinheiro que pague. Eu também acho. Obrigada, André. Obrigado a você. Para quem busca mais praticidade e qualidade no seu dia a dia, a Dry Clean, em Santa Cruz do Rio Pardo, é o lugar certo. Aqui, nós contamos com profissionais qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de suas roupas e acessórios. Dry Clean, muito mais que uma lavanderia. Vai construir ou reformar? Então venha até a Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. No mercado há mais de 2 décadas, nossa empresa possui excelente infraestrutura, equipe capacitada e qualidade total no atendimento e serviços. Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. Aqui, compromisso e excelência andam lado a lado. Nosso programa chega ao fim, mas você pode ver esta e outras reportagens acessando nosso QR Code. Até mais!